Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma aula que a gente vai dar continuidade à aula de cultivo, hoje com o Dr. Danilo Matsuela, diretamente da Alemanha, vai trazer vários conceitos super legais, inclusive sobre clonagem, planta-mãe. Tenho certeza que vocês vão adorar a aula de hoje. Lembrando que na próxima quinta-feira a gente também tem uma aula de cultivo mais voltada ao cultivo orgânico. E quero aproveitar também essa abertura para trazer aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, que a Renata Monteiro, farmacêutica, que dá aula aqui no curso, que está com a gente desde a idealização, está sorteando uma vaga para um curso dela, especialmente para os alunos do curso. Então tem a arte aí, tá no Instagram também, então estão todos convidados a participar. A Renata vem aí nas próximas aulas também falando sobre cultivo e extração. E quero aproveitar também para agradecer quem esteve no PopCan, quem não pôde. Foi muito legal o evento. Muito obrigada a todos os palestrantes, obrigada aos apoiadores, especialmente a Santa Gaia, a Revivide, ao pessoal da Flor da Vida, da Maria Flor, que nos possibilitaram, que nos apoiaram aí para que o evento acontecesse. Quero agradecer também ao pessoal do Galpão Elza Soares, pelo espaço, pela participação em conjunto. Agradecer ao Cannabis Monitor que fez a cobertura do evento, então logo a gente vai ter uma cobertura super especial feita por eles. E todos aqueles que participaram, que estiveram ali expondo, ou que estiveram ali porque fazem parte dessa história, ou passaram a fazer a partir dali. Muito obrigada a quem esteve presencialmente. Lembrando que ano que vem tem mais, dia 12 de abril, a gente vai se encontrar no mesmo espaço ano que vem, numa super construção coletiva novamente. Tenham uma ótima aula, espero que vocês gostem bastante da aula de hoje e a gente se vê então na quinta-feira. Bem-vindo todos os alunos e alunas, meus caros, minhas caras, ao 12º curso livre de cannabis medicinal, a nossa aula de plantio, clonagem e cultivo orgânico da cannabis sativa. Agradeço aqui a essa iniciativa da Unifesp e da Movirecan por viabilizar esse curso e tornar possível a nossa aula. Agradecer também sempre aos mestres, ao Padre Ticão e ao professor Elisaldo Carlini, que já fizeram sua passagem, mas nos deixaram todo esse legado da pesquisa da cannabis, da propagação da informação e para que as pessoas possam ter acesso ao curso livre, gratuito, de qualidade, para todas as pessoas. E quem sou eu? Bom, sou o Dr. Damar, ou Dr. Danilo Crispim Suela, sou pesquisador e educador do cultivo da cannabis, sou doutor em agronomia pela Universidade de Hohenheim, na Alemanha, onde fiz o meu doutorado com a otimização do cultivo indoor e também em estufas da cannabis medicinal. Antes do meu doutorado, fiz meu mestrado em ciências agrárias nos trópicos, na mesma universidade, e sou de formação engenheiro de alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Entre 2021 e 2024, fui coordenador da Comissão Técnica de Agronomia da SBEC, Sociedade Brasileira dos Estudos da Cannabis, e antes disso, antes de iniciar o doutorado, trabalhei como Master Grower em um cultivo indoor de planta CBD na Suíça, em 2019. Sou também cofundador da plataforma LabGarden. A plataforma LabGarden é uma plataforma de educação sobre a cannabis e plantas de poder que está em construção ativa
e buscamos ainda nesse ano ter o nosso portal lá com cursos e videoaulas, grupos de estudos, comunidades e bibliotecas com muitos materiais. Vocês podem ficar tranquilos e assistir a aula em paz, e se vocês quiserem, podem receber os slides direto no nosso site. É só acessar o link, se cadastrar para receber no seu e-mail. Queria também dizer que sou muito grato e honrado de fazer parte desse curso, desde 2021. E se você quiser, pode também assistir às nossas outras aulas, minha e de outros colegas que também falam sobre o cultivo da cannabis, nesse curso mesmo da Movirecam, nas edições passadas. Bom, vamos para a aula de hoje, então, os temas da aula de hoje, né? Vamos falar dessa planta linda que está aqui do lado direito. Sobre a cannabis, o plantio dela, o que que é a planta, como ela é cultivada, e focar principalmente no tempo da colheita e alguns tipos de manejo que a gente pode fazer, né? Como a gente pode podar a planta. Gostaria também de falar sobre clonagem, né? Desde o que que é a clonagem, como eu faço as minhas mudas, minhas estacas, mostrando para vocês vídeo passo a passo de como fazer. E também trazer esse tópico sobre o cultivo orgânico, né, que é tão importante, que as pessoas podem fazer em casa, entender a diferença entre um cultivo orgânico e um cultivo mineral e entender essa escola. Bom, a cannabis medicinal é uma planta sagrada para muitas culturas e tem coexistido com a humanidade por milênios. A sua origem e domesticação acontece aqui na Ásia Central, há mais de 10 mil anos atrás, por onde se espalhou por todo o mundo, que a gente pode seguir aqui pelas flechas. A planta é citada na medicina tradicional chinesa, também nos Vedas indianos, nos papiros egípcios e na própria Bíblia. E hoje em dia podemos ver diversas formas, né, de onde a planta está presente, sejam em cultivos tradicionais, como aqui na região do Paquistão, Afeganistão e também na Jamaica, como hoje em dia cultivos voltados para a produção de medicamentos, como temos aqui produção no Canadá e também na África do Sul. Bom, o que a literatura científica diz sobre a cannabis? Num estudo de 2022, que analisou mais de 29 mil referências, encontrou que a grande parte delas, mais de metade, está relacionada com as partes, de medicina e farmacologia. Então, como essas substâncias na cannabis ativam e funcionam dentro do nosso corpo, e uma grande outra parte da literatura está nessa parte de drogas, né? A cannabis como droga e como questão de saúde pública. Menos de 5% dessa literatura está na área de agricultura, biologia, principalmente nas áreas do cultivo do cânhamo e agora, mais recentemente, da cannabis medicinal. Então, é uma área muito nova, né? Uma área da ciência muito nova e por isso é tão importante a gente estar aqui disseminando conhecimento e falando sobre a planta na perspectiva da agricultura. Bom, vindo para a estrela do dia, né? A cannabis sativa. A cannabis é uma planta linda, como vocês podem ver aqui no lado direito, uma grande planta cultivada. É uma planta dioica, ou seja, uma planta que tem, a planta é ou fêmea ou macho, ou em alguns casos hermafrodita também. Aqui durante esse curso a gente vai falar somente sobre a planta fêmea, né, que é a planta que nos dá essas inflorescências que tem interesse médico. É uma planta de ciclo anual, o que quer dizer? Não quer dizer que ela complete em um ano, mas que ela nasce de uma semente e, ao fim do seu ciclo, retorna a produzir sementes, como outros grãos, o arroz, o milho, por exemplo. É uma planta que, em seu meio natural, vai então começar a sua floração quando os dias ficam mais curtos, né? Quando o fotoperíodo se encurta. E isso eu vou tratar no próximo vídeo, bem em detalhe, como a planta vai nascer de uma semente, né? Tendo as condições possíveis de germinar, crescer, ir para sua fase adulta, se reproduzir pelas suas flores, produzir frutos, então, que são as sementes da nova geração. Espero que vocês gostem do próximo vídeo que vai entrar, que vocês conheçam um pouco das nossas infraestruturas aqui na universidade e vejam as plantas que a gente cultiva por aqui.
Olá, meus caros, minhas caras, sejam todos muito bem-vindos à nossa plataforma na LabGarten. Eu sou o Dr. Damar e sou pesquisador com o cultivo da cannabis e venho trazer para vocês um material que a gente teve muito carinho em preparar, uma coisa que a gente traz aqui, uma visão de dentro das nossas estufas, de dentro das nossas pesquisas, para vocês aí de casa. Espero que a gente possa junto construir esse conhecimento sobre a cannabis, a Santa Maria, essa planta tão linda. Agradeço muito a atenção de todos vocês e espero vê-los nas nossas aulas, também participando da nossa comunidade, da nossa plataforma, trocando informações, criando comunidade. Sejam muito bem-vindos. Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à aula sobre o ciclo de cultivo da cannabis. Estou aqui na nossa sala de mães e muito feliz em recebê-los nas nossas estufas, nos nossos locais de trabalho, para trazer para vocês, mostrar como a planta cresce, mostrar como é o cultivo da cannabis e que a gente possa construir esse conhecimento junto, Então, que você, ao assistir a aula, coloque suas perguntas também, seja crítico com as informações e a gente possa juntos construir esse conhecimento. Nessa aula, iremos falar sobre a natureza da planta, o que é a cannabis, como ela cresce, de que forma ela cresce, o que é natural para ela, como também as diferentes etapas do ciclo de cultivo. Como, por exemplo, se a planta virar de uma planta mãe, se a planta virar de uma semente e como ela passará do vegetativo, que é o que vemos aqui, para depois a sua floração. Além disso, também vamos falar um pouco do que é importante alterar para se conseguir atingir as diferentes fases, as diferentes etapas desse ciclo de cultivo, Falar um pouco do fotoperíodo, sobre a luz, e também das diferenças de sistemas indoor, ou cultivo protegido, e sistemas outdoor, ou cultivo em campo aberto. É isso. Espero que aproveitem a aula. Bom, pessoal, aqui trago dois exemplos de duas plantas mães. São plantas que são mantidas direto no vegetativo. A gente dá aqui para elas entre 16 a 18 horas de luz. E aqui vemos diferenças entre genéticas, Aqui temos uma genética que é uma genética normal. Ela precisa da mudança do fotoperíodo para iniciar suas flores. Apesar de a gente já conseguir ver algumas flores solitárias, que a gente chama, que mostra que a planta já é madura e estaria pronta para iniciar sua flora. Por outro lado, temos plantas que são autoflowering, Plantas que elas têm essa capacidade em sua genética de florir, mesmo indiferente do fotoperíodo. Ela pode estar aqui recebendo 18 horas de luz e mesmo assim já vai formar as suas inflorescências, Isso aqui é uma planta de ciclo curto e aqui uma planta de ciclo longo. Mais fácil para quem está começando os cultivos, porque ela vai florir, tem menos erro, mas plantas menores. Aqui a gente pode manipular o tamanho delas e criar plantas muito maiores. E também modular o tempo que a gente vai estabelecer cada etapa do seu ciclo de cultivo, o vegetativo e a floração. Bom, é importante para a gente também entender a natureza da planta, ou seja, o que acontece quando ela está na natureza. A cannabis, quando a temperatura e a umidade permite, ela vai germinar ali as suas sementes depois do inverno, na primavera. E vai crescer, vai ter as suas fases jovens e, por exemplo, a sua fase adolescente, ou seja, o seu período vegetativo durante o verão, recebendo ali o sol e crescendo a maior quantidade de biomassa que ela pode. O que acontece é que quando a gente vai chegando próximo do outono, onde os dias vão ficando mais curtos, isso ativa o fotoperíodo dela. Ela entende que os dias estão ficando mais curtos e, portanto, ela precisa lançar suas flores para ter a capacidade de produzir sementes. Lembrando, a cannabis é uma planta que ela vem de uma semente, ela quer crescer, ela quer produzir a maior quantidade de sementes que ela pode e aí ela vai morrer. Há uma senescência, há um processo que começa e termina. Não é como uma árvore que entende ali as diferentes estações do ano e vai voltar todo ano. Ela começa, ela cresce e ela termina. Por isso é importante a gente entender como manipular depois esse fotoperíodo para passar de uma fase jovem, a parte de criança para jovem, para adulto, sua fase vegetativa e a sua fase generativa, ou seja, floração, e com isso a gente cumprir o ciclo de cultivo dela. Bom, aqui temos exemplos de plantas que estão no seu período vegetativo.
Essas são plantas que vieram de clones, né? E esses clones foram, assim que transplantados, eles estão crescendo aqui há mais ou menos umas 2 semanas, né? Todas as plantas aqui, elas foram podadas aqui no seu 7º nódulo, porque a gente vai trazer elas a gente quer elas mais arbustivas, né? Por isso a gente fez a poda. Mas isso é assunto para a próxima aula sobre podas e arquitetura de plantas. O que a gente consegue ver aqui é uma diferença de mais ou menos umas 2 a 3 semanas destas plantas para estas plantas. E a gente vê, conforme o nosso objetivo, que é torná-las arbustivas, né? Que durante esse período vegetativo ela vai produzindo a maior quantidade de folhas que ela pode. Ela vai crescendo os seus galhos, os seus nódulos, criando novos nódulos de crescimento, né? Aqui na parte dos seus meristemas, que é a pontinha dela, onde ela está sempre soltando novas folhas. Esse é o período vegetativo. A gente consegue manter ele durante isso com um fotoperíodo longo, né, de 16 a 18 horas, o que a gente usa para essas plantas. O que a gente consegue ver aqui também é que há diferentes tamanhos, né, diferentes arquiteturas dependendo da variedade. Essa é uma variedade menor, mais arbustiva, e essa é uma variedade que cresce muito mais, tem uma distância maior entre seus entrinódulos. Porém, é importante dizer que durante essa fase do vegetativo, as plantas de cannabis vão precisar, em sua maioria, do nitrogênio. O nitrogênio é o que ela vai usar para construir todo esse verde, toda essa clorofila que a gente consegue ver aqui e produzir a sua maior área de folhas para interceptar essa iluminação, fazer a sua fotossíntese e criar para si mesma os açúcares que ela utiliza para crescimento de novas células. Essa é a importância do vegetativo. É importante a gente também entender que há uma diferença quando a gente termina o vegetativo e troca o fotoperíodo para iniciar a floração, ela ainda vai crescer, vai espichar nessas primeiras 3 semanas, que a gente chamaria de pré-floração, algumas pessoas chamam. E ela vai ficar mais ou menos nesse porte. Então, uma planta, ela sempre cresce 50% mais ou menos do seu tamanho, da sua altura, quando a gente termina o vegetativo e coloca e faz essa mudança do fotoperíodo. Uma planta assim, a gente pode esperar ela assim. E aí sempre vai depender da área que você tem para montar esse canopy, que chama em inglês, né? Mas essa copa. Como que a gente vai montar essa copa para ter a maior quantidade de meristemas ali no topo que vão nos trazer as flores de topo. Pessoal, uma coisa importante que a gente já citou anteriormente é como fazer a mudança desse período vegetativo, né? Como é que eu mudo a natureza da planta para a floração em um sistema indoor, que é o foco desse nosso curso inicial, nosso curso básico. Teremos outros cursos falando mais sobre o cultivo de campo, porque nele vai depender muito de onde a gente está. Se a gente está em regiões no Brasil como o norte do Brasil, por exemplo, onde a gente vai ter sempre aquelas 12 horas de luz, 12 horas de escuridão clássicas da região equatorial, ali a planta vai estar sempre, muito provavelmente, indo para a floração. E a gente vai ter que usar a iluminação adicional, né? Não, assim, existe um sol muito forte lá, pode-se utilizar o sol para o crescimento da planta, porém, adicionar algumas horas de luz para que ela se mantenha no vegetativo e aí sim cortar essa luz para ela ir para a floração. Em um outro sistema, como aqui, um lugar fechado, utilizando lâmpadas artificiais, a gente vai ter várias horas de iluminação para manter o vegetativo e vai reduzir essas horas para 12 horas como um padrão ali, uma base, onde quase todas ou a maioria das genéticas vai responder positivamente e vai mudar do vegetativo para a floração. É interessante, e vocês vão ver no vídeo sobre as variedades que a gente tem lá no campo, como cada genética vai às vezes responder de uma forma diferente. Porque na natureza, como dito, o sol vai passando, vai ficando cada vez mais distante daquela região, né? O verão vai acabando, o outono vem chegando e os dias vão ficando mais curtos gradativamente. Então a planta vai gradativamente recebendo menos horas de iluminação a cada dia e com isso ela vai percebendo que está na hora de florir. Essa mudança brusca do, vamos dizer, 18 horas de luz e 6 horas de escuridão em um vegetativo para 12 numa floração, em um sistema indoor, é normal. E a gente pode utilizar isso, mas às vezes para a planta não é muito natural.
Então, algumas das variedades vão responder também positivamente a esse diferente fotoperíodo com 14 horas ou com 13 horas e por aí vai. Alguns estudos tentam dizer que 12-12 é uma coisa muito conservadora ali e funciona, pessoal. E que pessoas conseguiriam ter 1 hora a mais de luz ali, 2 horas a mais. Isso é uma coisa que ainda está sendo estudado, né? Qual variedade, mas na sua casa, vamos segurar essa regra básica. Mudou a luz do vegetativo para a flora, vai mudar esse ciclo, essa etapa da planta. Ela dá aquela grande esticada quando sai do vegetativo e passa por essa pré-floração. É ali também onde você vai poder observar se a sua planta é macho ou fêmea, né? Com essas pré-flores, com essas primeiras flores ali, onde no macho a gente vai ver aquele saquinho saindo para fora, sabe? Ali já vai estar claro que é uma planta macho, enquanto a fêmea vai sair aquele primeiro cabelinho, aquele primeiro cálix, aqueles primeiros pistilos. E com isso, depois dessa pré-floração, a gente vai entrar na flora de verdade, onde essas terminações não vão mais crescer para cima, mas vão engordar os camarões. Bom, pessoal, chegamos agora no ciclo, na etapa de floração. Essa é uma planta que já está aí no final da sua floração, né? Uma planta que a gente vê formou várias inflorescências de topo. E a gente vai, esse assunto de uma próxima aula, como essa florigenese acontece, como acontece a gênese dessa flor. Porém, o que é importante a gente entender é que essas são inflorescências, né? São esses cachos de muitas flores diferentes, onde cada lugar, em cada flor ali, em cada cálix, a planta vai querer produzir uma semente. Como aqui nessa sala a gente só tem plantas fêmeas, a gente não tem a polinização dessas flores e, portanto, ela continua a crescer as suas inflorescências. Chegando nesses camarãozão aqui, maravilhoso. Uma outra coisa interessante é como, às vezes, ele estando muito pesado e comprido, ele vai caindo aqui, como as inflorescências continuam buscando a luz ali, continuam crescendo para cima, para o topo, né? Aqui, nessa fase, durante esse final desse ciclo, essa planta já está com 8 a 9 semanas de floração. Ela está quase pronta para ser colhida, né? A gente ainda vê muitos pistilos ativos, a gente vê ainda que aquela planta está crescendo, está criando maior biomassa. O momento é a gente saber se a gente realmente tem que hora certa de colher. E isso também é assunto de uma próxima aula. Porém, o interessante e o que é muito importante aqui é a gente se atentar que essas lâmpadas estão funcionando com fotoperíodo de 12 horas de luz, 12 horas de escuridão, já há 8, 9 semanas. Por isso que temos essa grande biomassa de inflorescências. Durante essa etapa, a planta vai realocar, redistribuir, retirar, por exemplo, o nitrogênio aqui das folhas de baixo, essas folhas mais antigas, e jogar tudo lá para cima. Vai colocar toda a sua energia e os recursos aqui, onde ela acredita que pode construir e produzir sementes. Por isso que nessa fase final de floração é normal a gente ter essa coloração das folhas, né? Do amarelo até umas bem mais claras aqui, pois essa energia, esses nutrientes, esse nitrogênio está sendo remobilizado para outros lugares que são mais importantes. Boa noite, meninas. Durmam bem. Amanhã vocês recebem mais luz, viu? Agora é aquela hora de descansar, trocar os metabolismos do dia e se preparar para amanhã. Descansem bem. Pessoal, olha que maravilha de camarão. Olha que beleza essas inflorescências de topo dessa planta, né? Ela está crescendo lá de baixo, está jogando esses topos aqui para baixo. Olha que coisa linda. Isso aqui a gente vai ver que ela está no seu ponto ideal de maturação. Ela já tem a grande maioria dos seus pistilos, né, dos cabelinhos que já foram brancos e agora estão marrom. A gente tem a coloração dos tricomas já, né, a grande maioria deles já apresentando aquela cor branco, leitosa. E a gente vê que aqui a planta não está mais produzindo uma biomassa maior de flores, porque realmente elas já estão marrom até aqui no topo, né? Uma coisa interessante que está acontecendo aqui agora
é que depois de tanto estresse, essa planta, chegando no fim da sua etapa, ela já está aceitando tudo. E com isso, ela se força a produzir flores masculinas junto de novas flores femininas para se autopolinizar, né? Para conseguir, pelo menos no fim desse ciclo, produzir alguma semente antes dela senescer, ou seja, antes dela morrer. Mas aqui trago para vocês, ó, 3 camarãozão que estão muito bonitos e prontos para colheita. A gente vai mostrar para vocês como colher no próximo vídeo. Vamos lá, pessoal. Chegamos então no fim da aula de hoje sobre o ciclo de cultivo da cannabis. A gente passou aí pelas as partes da germinação, falamos de clonagem, falamos do período vegetativo, falamos da floração, como também falamos e explicamos um pouco mais o que é a natureza da planta, né? Como ela completa, como ela busca completar esse ciclo. Além disso, também falamos sobre o que a gente pode e deve manter ali atenção sobre esses fatores, né, que vão diferenciar, que vão mudar essas etapas, que vão fazer parte desse processo. E mais sobre esses fatores a gente vai ver também na próxima aula, sobre quais são esses fatores que influenciam o cultivo, né? Agradeço muito a atenção de vocês e espero vê-los na próxima aula. Obrigado. Bem, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, mostrando aí um pouco das plantas que a gente tem, como elas estão crescendo, no período vegetativo, o período da floração. Espero que tenha sido coberto um pouco desse tópico. A gente vai entrar agora nesses fatores que influenciam o cultivo, né? Então, o que a planta necessita para crescer, claro, o seu alimento, né, os nutrientes e a água, como também o espaço onde ela cresce, a luz que dá energia vital para ela produzir todos os compostos importantes para seu crescimento, como também a temperatura e, claro, o tempo que a planta leva para crescer e o manejo que está ligado à nossa relação com a planta, né? Podemos falar também de sistemas de cultivo, ou um sistema protegido, um sistema indoor, onde as plantas estão aqui fechadas, né, em uma sala, em um ambiente, com luz artificial, com controle, do ar, da umidade do ar, da temperatura, muito controle na irrigação, na quantidade de água que ela recebe, nutrientes e tudo mais, ou um sistema em aberto, um sistema outdoor, um sistema mais comum, mais natural, onde as plantas estão diretamente plantadas no solo, sem uma limitação ali para suas raízes, e recebem a energia da luz solar. Claro que a gente pode também citar sistemas mistos, onde a gente está nesse sistema aberto, nesse sistema onde as plantas estão no solo, mas elas estão protegidas aqui, no caso, desse túnel. Então, aqui a gente consegue controlar um pouco melhor a temperatura, por exemplo, a umidade, né, protegendo elas da chuva, enfim. Gostaria de citar aqui também sistemas diferentes de formas, né, de cultivar essa planta. E vou colocar aqui como um sistema convencional, né, o que a gente conhece como uma planta crescendo na natureza, uma planta diretamente no solo, na terra, ou uma planta dentro de um vaso, dentro de um pote, crescendo ali em um substrato. Seja ele um substrato com nutrientes, né, e podemos citar aqui usar terra, usar turfa, composto, enfim, ou substratos inertes, como a lã de rocha, a fibra de coco ou aqui a argila expandida. Em casos de substrato inerte, a planta, né, esse substrato não tem nutrientes e todos os nutrientes têm que ser fornecidos via irrigação. Podemos citar também outros sistemas, como a hidroponia ou a aeroponia, onde a planta não tem um substrato que vai lhe proporcionar, né, colocar esses nutrientes para ela, mas ela vai adquirir esses nutrientes por uma solução, né, por uma diluição ali de sais minerais na água, e ela vai ter direto esse contato. Podemos citar sistemas ativos, né, sistemas com bombas de circulação, onde esse sistema vai recircular, ou sistemas passivos, né, como o sistema de pavio ou essa raiz flutuante, onde a planta tem as suas raízes direto em contato com a água. Aqui é um sistema de hidroponia, onde temos, de aeroponia, perdão, onde temos esses bicos, né, aspersores, que
que vão pulverizar. É como se fosse a tampa de um desodorante, assim, soltando essas pequenas partículas que vão entrar em contato com as raízes e a planta vai receber os nutrientes direto por ali. Bem, importante dizer como a planta funciona e que a gente entenda realmente as partes dela, né? Começando aqui pela raiz, que vai dar essa sustentação para a planta e essa conexão dela com o solo ou com o substrato, e por onde ela vai ter acesso à água e aos nutrientes, como dito. A cannabis tem uma característica que é uma raiz pivotante que desce lá embaixo, em camadas mais profundas do solo, para buscar essa água e nutrientes. Aqui podemos ver também e falar sobre os caules, né? O caule principal da planta e as ramas laterais, os galhos, que vão dar essa estrutura que ela tem e a sua forma de crescimento, a sua arquitetura final. Falamos também aqui das folhas, né? Que são os seus grandes fontes de energia, os seus painéis solares, também as suas janelas para as trocas de gases que ela necessita para a fotossíntese. E com isso, se alimentar e converter essa água em nutriente em açúcares para o seu próprio crescimento. Podemos citar aqui também as inflorescências, né, ou as flores, que são as partes que objetivamos com o cultivo. Aqui temos o exemplo de uma flor feminina e aqui o exemplo de uma flor masculina, né? A flor masculina tem esses sacos de pólen, onde ela vai dispersar o pólen, que vai ser capturado pelas plantas, pelas flores, né, femininas, para a produção das sementes. E isso a gente vai entrar em mais detalhe nos próximos slides. E é importante eu dizer aqui que a intenção desse curso é ser o mais abrangente possível para que todo mundo que está em casa, mesmo não conhecendo sobre agricultura, botânica, biologia, possa entender o funcionamento da planta. Aqui eu cito um artigo bem interessante sobre a florigênese da cannabis, né? Como que a flor, ou essa inflorescência dela, cresce. Esse estudo do Spitzer Rimon é bem interessante para ver como a gente, né, vê ela crescendo assim de forma bem espiral realmente e produzindo várias flores. Aqui na figura da esquerda temos o exemplo de uma flor, né, com os seus estigmas, aí as suas papilas estigmáticas, onde vão receber esse pólen que vem voando lá da planta macho, chega aqui e é transportado dentro do pistilo para o óvulo, onde esse pólen será gestado, né, e uma semente irá nascer bem ali. Toda essa estrutura dela é coberta pelos tricomas, uma glândula especializada que é feita para para a defesa da planta. E a gente vai mostrar isso no próximo slide. Mas é interessante aqui ver que a planta vai produzindo diversas flores durante o seu crescimento, e essas flores é que no final vão formar uma inflorescência, que é o que a gente chama ou um bud, um camarão. Enfim, existem diversos nomes para esse monte de flores compactas juntas, né? E para você que nunca viu uma planta macho, ela se parece assim. Uma estrutura parecida, porém, ao invés de flores fêmeas, ela vai produzir diversas flores machos, e apenas uma planta macho é capaz de polinizar muitas plantas fêmeas. Por isso que durante os cultivos, a gente foca em plantas somente femininas. Os tricomas, como citado, cobrem, né, essa estrutura da flor feminina, protegendo o que para a planta é que ela tem de mais sagrado, de mais importante naquele momento, que são as suas sementes, a chance de continuar, né, de expandir a sua genética. Dentro desses tricomas, a gente tem aqui, principalmente na cabeça deles, né, nessa base, nesses discos secretores, a produção dessa resina e dos canabinoides, terpenos e outros metabólitos secundários que são importantes ali para a defesa das plantas. Bom, imagine você como um inseto predador tentando andar aqui por cima dessa coisa toda pegajosa, cheia de compostos que são agressivos para a célula do inseto, né? Que dificuldade que é para você chegar aqui e tentar sugar a seiva. Por isso que esses tricomas estão ali, para a proteção da planta. E a cannabis, é interessante dizer como essa estrutura de inflorescência dela, ela produz muitas flores, e cada flor tem o seu período fértil. É como a gente pensar em mulheres quando elas estão no seu período fértil, né, quando elas estão com o óvulo ali pronto para receber, e
Esse período se fecha, essa planta, quando ela não é essa flor, quando não é polinizada, ela morre e uma nova flor vai nascer junto com ela. Por isso que a gente vê aqui a estrutura da inflorescência crescendo, né? Essa diferença a gente vê aqui de 3 semanas já, quão diferente, quão maior, quanto mais densa tá essa planta. E a gente consegue observar aqui diversas novas flores e se pergunta então, mas qual que é a hora ideal de colheita, né? Como é que eu vou saber que minha planta está pronta, que eu posso colher ela na melhor hora possível? Principalmente considerando toda essa diversidade fenotípica que a gente consegue ver, né? Todas essas flores do lado direito, esses camarões, essas inflorescências, são da cannabis, mas diversas genéticas que vão trazer cores diferentes, formatos diferentes, e assim vai. Por isso que descobrir esse tempo ideal de colheita foi a minha primeira investigação durante o doutorado e que resultou nesse artigo científico que vocês podem ler, acessando esse link sobre qual o tempo certo de colheita e quais técnicas de poda têm um efeito sobre a concentração e o rendimento, né, da cannabis medicinal. Partindo dessa hipótese que a gente vê o crescimento da biomassa, né, mas qual o limite? E também que há uma acumulação e transformação desses canabinoides dentro daqueles tricomas, lembra? Aqui eu trago uma imagem onde o CBGA, que é primeiro composto químico produzido ali pelos tricomas, ele se acumula durante o tempo e depois ele converte tanto no THCA quanto no CBDA. A gente vê essa conversão com o tempo, né? Essa transformação dos canabinoides, que vai variar muito dependendo dos quimiotipos, né? Quimiotipos 1, 2, 3 são maiores ou menores nessa razão de THC para CBD. Isso provavelmente vocês viram na aula anterior com o professor Henrique. Considerando essa alta variedade genotípica que existe dentro da cannabis, a gente observa uma faixa aí de 7 a 12 semanas de um período de floração. Isso vai variar muito se a planta tem características mais sativa, mais índica, e toda aquela discussão, né? Se é uma planta mais focada no outdoor, no indoor, se é uma planta automática, e por aí vai. Mas então, e aí, quanto tempo eu devo esperar para ver a genética que eu tenho? Bom, durante o meu experimento, foi utilizando essas plantas da genética Canadá, que são plantas com alto teor de CBD e baixíssimo teor de THC, a gente vê que quanto mais tempo passa, maior é a biomassa da minha planta, principalmente a quantidade de inflorescências, né, caracterizadas nessas barras brancas. A gente vê por essas letras que há uma diferença estatística significativa. Quanto mais tempo eu espero, maior biomassa eu tenho dessas minhas flores. Porém, quanto mais tempo eu espero, quanto mais tempo eu deixo elas crescer, também são os maiores os meus custos dentro de um sistema indoor, como foi esse experimento, né? Mais luz eu vou precisar, mais fertilizante, água e também maiores os riscos de contaminação dessas minhas flores, sejam por fungos, por outros predadores, enfim. Porém, quando eu olho a concentração do CBD, que para mim era o meu objetivo ali, né, durante essas semanas de flora, eu vejo que há um movimento de que eles vão aumentando e depois diminuem. Parece haver uma síntese, um acúmulo máximo da planta. Bem, se são estruturas para a defesa dela e ela está crescendo ali e ela não está em um risco eminente, ela não tem o porquê sempre produzir mais, né? E há esse efeito de diluição, porque reduz a concentração desses canabinoides, porque a biomassa aumenta. Porém, quando eu calculo, pego essa concentração e multiplico pela quantidade ali, quantas gramas de flores eu tenho por planta, eu vou chegar nesse rendimento final de CBD, em miligramas por planta. E o que eu observei aqui é que não há uma diferença significativa estatisticamente entre as 9 e as 11 semanas. Portanto, 9 semanas, no caso da minha genética, foi o tempo ideal, né? Porque o tempo ótimo, eu não vou conseguir ter um maior rendimento tão significativo para compensar essas 2 semanas de floração. E posso, por exemplo, investir 2 semanas a mais no período vegetativo para ter plantas maiores com o mesmo grau
de maturação das flores. Tudo bem, professor, mas e aí lá em casa? Quando é que eu devo colher minhas plantas, né? Como é que eu descubro esse tempo ideal? Bom, vamos lembrar que existe essa faixa aí de 7 a 12 semanas, que é onde você vai começar a observar as suas flores mais de perto, olhando esses termômetros que a gente tem na colheita. Um são as colorações dos pistilos. Lembra que a gente citou, os pistilos são essas estruturas brancas no começo, né, quando eles estão ativos, buscando pólen ali, ainda férteis, podendo produzir semente, e quando eles chegam nessa coloração mais alaranjada, que significa que eles já estão inativos, eles não conseguem mais absorver esse pólen, e essa flor, por exemplo, já fechou o seu ciclo. Por isso que a planta produz uma nova flor. Além disso, a gente pode olhar a forma, o tamanho, a densidade, né, como a gente vê aqui do lado esquerdo, dos tricomas, dessas pequenas cabecinhas que crescem na planta. A gente pode usar uma gama diferente de ferramentas ali, como lupas, microscópios, enfim, para ter essa visão e olhar. Enquanto os meus tricomas ainda estão transparentes, a flor ainda está jovem, ainda está, né, em uma síntese maior de canabinoides. Quando a gente vê essa mudança de cor para o lado do branco ou turvo, leitoso, a gente já começa a ver essa mudança dos canabinoides, o que podem indicar um ponto de maturação, chegando a um ponto final âmbar, né, uma cor bem amarronzada, que já indica um ponto final. Mas bem, isso são termômetros, né? Vai depender de muita coisa. Por exemplo, professor, minha planta está nesse estágio branco, turvo, eu vejo que ela já não vem crescendo tão mais, e eu vou viajar. Pô, então colhe ela. Ou, pô, semana que vem vai chover, minha planta está lá fora. Colhe ela no momento que seja certo para você, para ela também, claro. Legal. Chegamos nesse momento onde já temos aqui, ó, todas as nossas plantas cortadinhas, separadas. Fizemos a trima delas, nesse caso aqui, né? Que é a remoção dessas. Lembra que tinham bastante folhas aqui? Fizemos a remoção dessas folhas para secagem. Lembrando, essa trima pode ser feita antes ou depois. Isso vai variar muito do espaço que você tem para sua secagem, né? Quais os fatores que estão envolvendo ali naquela sala? É uma sala, está em tempo aberto. O importante é entender que a umidade do ar tem que estar controlada e a temperatura também. Não adianta estar muito quente e muito seco, sendo assim, as flores vão secar muito rápido e vão perder qualidade. Em alguns locais do Brasil, se faz necessária a utilização de ar-condicionado, sistemas de ar-condicionado para secar, né, essa umidade tão alta do ar. E a gente pode citar aqui regiões na costa do Brasil, regiões de Mata Atlântica, ou no norte do país, por exemplo, onde chove muito, a umidade do ar é muito alta, e isso vai dificultar a secagem. A umidade remanescente ideal é abaixo de 12%. Aí ela está numa faixa segura, que ela não vai embolorar, não vai criar fungos, durante esse processo de estocagem. Porque depois que a gente seca, é interessante a gente colocar as nossas flores de forma ideal, num vidro ali hermético, né, fechado, selado, onde ela vai ficar aqui com o tempo criando essa cura, né? É bom mantê-las também no escuro, em uma temperatura um pouco mais baixa, para evitar a oxidação que acontece com o tempo. E com esse processo de cura, o que a gente busca é essa fermentação, né? Essa decomposição total da clorofila, o que tem que dá essa cor verde, e também um gosto, às vezes, de mar para a planta, né? Uma planta bem curada é uma planta que tem o seu buquê aromático muito mais desenvolvido e é muito interessante. A gente cita aqui uma troca de ar controlada, porque normalmente uma secagem vai durar ali de 1 a 3 semanas, e essa cura pode durar, né, meses, enfim, é onde a planta vai ficar estocada. E é interessante a gente trocar esse ar, por exemplo, na primeira semana, uma vez por dia, e depois na segunda semana a gente vai trocando mais 2 vezes por semana, enfim, vai trocando o ar, né? Ela já teve soltou a umidade, recebeu novo ar, e com isso ela pode ficar estável
por bastante tempo. Legal, professor. Então, entrando num outro tópico, entendi como colher e agora, por que podar? Por que se fala, né, sobre podar no caso da cannabis? Bem, a cannabis é uma espécie monopodial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem uma dominância apical, uma dominância de topo, né? Que a gente chama aqui esse top bud ou camarãozão de topo. É sempre a flor mais linda que vai ter na sua planta, é aquela que está bem no topo, né? Onde ela recebe a maior quantidade de luz e de nutrientes que vem diretamente da planta. Porém, o que acontece nessa arquitetura, né, nesse estilo meio árvore de Natal aqui, é que a própria planta vai causar um sombreamento dos galhos mais baixos, né? Como a gente vê aqui, tem muita biomassa da planta que vai receber muito menos luz e com isso também vai ter uma menor capacidade de crescer e sintetizar os canabinoides. Portanto, que é importante, por isso que é importante podar para fazer esse manejo, né, dessa área de copa, como uma forma de maximizar a captura de luz, como a gente vê no exemplo aqui da planta que foi podada. E para ir um pouco mais em detalhe, quando a gente vê esse crescimento natural da planta, né, como a gente citou, esse formato de árvore de Natal, a gente vai ter uma grande flor aqui no topo e flores bem menores aqui embaixo, como citado, recebendo muito menos luz, tendo uma capacidade menor de crescer. Porém, quando a gente faz uma poda apical, ou seja, aqui no começo, quando a planta ainda está nesse tamanho, eu vou remover esse meristema principal dela, né? Esse ápex, eu vou cortar quando ela está nesse estágio. E com isso, vai ter a quebra dessa dominância apical e vai ter um redirecionamento para os galhos laterais, fazendo com que a planta estique esses galhos laterais, que antes estavam pequenos, né? Para o topo. Um outro exemplo de poda que a gente pode fazer é essa poda lateral, ou que o pessoal às vezes chama de canelagem, que é ir removendo, conforme a planta vai crescendo, esses galhos menores que vão ter essas flores bem pequenininhas, né, que o pessoal acaba chamando de pipoquinha, que não trazem muito rendimento, tem muita biomassa, muita folha antiga aqui, que para a planta não é tão mais útil, né? E ela vai criar plantas maiores, né, mais altas pelo menos, e direcionar, focar esses nutrientes para o topo dela. Isso é interessante em alguns sistemas, que é como a gente vai ver nos próximos slides. Bem, dentro desse meu estudo, desse meu artigo, eu avaliei esse efeito das podas. Quando eu olhei essas três formas, né, plantas controle, plantas com a poda apical ou a poda lateral, eu vejo que em todas elas a gente tem mais CBD no topo da planta, né, fortalecendo a hipótese de que quanto mais luz ela recebe, mais CBD ela também vai conseguir produzir aqui. Isso vai ser no final uma relação entre a altura das minhas plantas, né, a área que eu tenho de copa para elas crescerem e a alocação, aonde essas flores vão estar, sejam mais no topo, no meio ou na parte de baixo. Então, quando eu multiplico toda uma planta, né, pego essa concentração multiplicada por essa quantidade, essa daqui por essa daqui, e analiso qual o rendimento total de CBD em miligramas em cada planta, eu vejo que, ao fazer essa poda apical, eu tenho 16% mais CBD do que nas plantas controle, né? Apesar disso não ser significativamente, estatisticamente significativo, é um acréscimo que a gente pode utilizar e fazer nas plantas de casa para fazer esse manejo, esse gerenciamento de copa. Outros exemplos que temos para as podas e o tutoramento aqui é um termo maior, mais abrangente, né, que a gente vai guiando para onde a planta pode ou deve crescer, a gente vai tentando aumentar essa utilização do espaço. Como a gente vê aqui no exemplo, a pessoa fez o que se chama de Low Stress Training, né, LST, que seria um treinamento, né, um tutoramento de baixo estresse. Ou seja, eu não estou aqui cortando a cabeça da planta como a gente fez com a poda apical, mas eu estou trazendo ela para o lado, né? Abrindo esses galhos dela, utilizando esses barbantes aqui no vaso, para abrir essa área de copa. Então, antes, quando eu tinha uma planta assim,
né? Como vocês viram nas outras imagens, eu vou ter uma planta bem mais esparramada, capturando aqui bem mais a quantidade de luz que eu tenho. Outros exemplos onde a gente usa a poda é também para defoliação. A defoliação pode ser uma forma de redirecionar os recursos, como por exemplo de folhas mais antigas, né? Jogando esses recursos para as folhas novas. Quando a planta perde folhas, ela entende, opa, eu tenho que produzir mais folha porque eu perdi, não estou conseguindo, né, tirar essa energia. E é interessante a gente observar que, lembra, as folhas são os painéis solares, é onde a planta tira essa energia dela. Quando a gente remove, tira muita folha, a gente também tira a capacidade dela de absorver a luz e criar esses nutrientes. Técnicas como essa daqui, esse exemplo que a gente vê, são mais sugeridas, por exemplo, quando você já está mais na metade ou no final do ciclo vegetativo e você quer agora abrir, né, deixar o ar fluir melhor e você quer focar realmente, quer que a planta coloque todo o foco agora em criar as suas flores, né, por exemplo. Isso ajuda muito também quando a gente tem um sistema muito compacto, muito denso, uma planta do lado da outra, dentro de uma cabine fechada, onde o ar não circula muito bem. Essa defoliação também pode vir em bom momento. Mas lembre-se, não fazer no começo, fazer quando a planta estiver mais adulta, podendo responder melhor a essas defoliações, né? Também o pessoal executa essas defoliações, mas no final. Imagina que aqui já sua planta já está com flores, e aí durante, né, mais próximo ao fim, você pode ir removendo. Por exemplo, aqui existiam antigamente diversas folhas que foram removidas para que a planta focasse nessa nova criação de folhas aqui. Durante essa etapa de floração, as inflorescências têm a maior capacidade de fotossíntese. Ah, e se o STF me deixar realmente cultivar essas minhas 6 plantas fêmeas, aí eu posso ir lá para o mato, lá para o interior, fazer umas plantas grandonas dessa. Como a gente vê no exemplo aqui, esse é um sistema bem comum na Califórnia, onde eles têm essas plantas enormes, realmente. Se você pensar, isso aqui é uma única planta, né, que cresceu e foi podada, e enfim, a gente vê aqui diversas flores de topo e bem grandes, né? Ou a gente vê um outro exemplo de uma tenda, né? Um sistema indoor aqui protegido, alguém que tem dentro de casa, e com apenas uma planta, a pessoa também consegue cobrir toda essa área que ela tem, né? Todo esse espaço onde a luz está distribuída e consegue, ao invés de ter várias plantas, ter apenas uma e abrir bem, né? A gente vê essa técnica que a gente chama de scrolling, ou seja, screen of greens, né? Utilizar uma tela, como a gente vê aqui, ou aqui nessa imagem, para ir separando realmente os galhos e dar mais espaço para que eles não fiquem amontoados, mas que estejam realmente bem abertos aqui, né? A gente vai vendo como esse estruturamento é sendo feito. Outros exemplos que a gente tem é o exemplo SOG, ou o Sea of Green, né? O que eles chamam de mar verde, onde a gente tem aqui várias plantas individuais, né? Várias plantas pequenas, que vão ter aqui ou apenas uma flor de topo, ou algumas, se ela for podada, mas o foco aqui são plantas pequenas, período vegetativo curto e foco principalmente na flor do topo. Nesse caso, é interessante aquela poda lateral que a gente mostrou, para tirar aí, ó, todas essas folhas que estão abaixo do nível da copa. Tudo bem, professor, legal. Aprendi um pouco mais sobre os sistemas e os tipos de cultivo, mas e aí? Como é que eu começo tendo uma planta, né? Como ela vem, da onde ela nasce? Bom, como a gente citou, a cannabis vem de uma semente, né? Ou seja, a reprodução sexuada dela de uma geração anterior, e essa semente vai germinar. É uma planta dicotiledônea, né? A gente vê essas cotiledôneas iniciais dela, que são essas reservas iniciais de energia. Aqui no momento, quando a gente está trabalhando com sementes bem pequenininhas, bebês, elas não precisam de nada, apenas a água e o tempo para abrir as suas primeiras folhas verdadeiras, que aí sim são ativamente, né, são ativas fotossinteticamente e podem produzir a energia necessária para ela.
Ou a gente trabalha com mudas, que é o tópico da nossa aula, né? Ou estacas, ou clones, que aí a gente está falando de uma reprodução, uma propagação vegetativa. A gente tira uma parte da planta e faz essa parte da planta, como a gente vê aqui, enraizar, criar raízes e assim ser um novo indivíduo, uma nova planta. Para a produção desses clones, né, dessas estacas, a gente usa plantas-mãe ou plantas matrizes. São plantas que estão em constante período vegetativo. Claro que em casa você também pode pegar uma planta, fazê-la crescer, chegar no vegetativo, né, fazer diversos clones dela e aí sim mandar ela para o período de floração. Isso funciona também. E aí você tem clones para a próxima geração. Ou você, como no nosso caso aqui, mantém várias plantas-mãe, poda ela constantemente para ela produzir diversos galhos laterais que a gente vai usar, né, como outros indivíduos. Essas são cópias genéticas idênticas das mães, então isso nos permite, tendo uma genética que a gente conhece com uma quantidade de CBD, de THC, seja interessante para nós, ou pelo menos no nosso caso permitido pela legislação, a gente vai sempre manter esse perfil, né? E essas plantas elas precisam ser renovadas após um tempo, porque, como dito lá no início, a cannabis é uma planta anual, uma planta de ciclo, uma planta que nasce, cresce e morre, né? Então, quando a gente segura uma planta num período vegetativo muito longo, a gente tem o que é chamado essa depressão genética, né? São plantas que ficam mais fracas, mais suscetíveis a doenças, a pragas, e enfim. Os conhecimentos gerais necessários de como fazer mudas. Bem, são pedaços de plantas que não têm raízes e, portanto, buscam a água no ar. E assim elas necessitam de uma alta umidade no ar, e aqui a gente está falando de mais de 80% da umidade relativa, para que ela tenha acesso à água pelas suas folhas e consiga tocar ali os seus processos metabólicos para criar essas raízes, como a gente vê no exemplo aqui, né? Onde as plantas estão dentro de uma caixa, onde foi, né, passaram água dentro, um ambiente de alta umidade, e aí elas ficam. Elas também precisam, claro, de luz, né? Um período de luz mais de 14 horas, né? Para elas seguirem esse período vegetativo, para elas não começarem a florir, porque é um momento de muito estresse para esses clones, né? Mas a luz não precisa ser intensa. Ela pode ser uma lâmpada fluorescente ou um LED comum. O interessante para a planta é só saber, tá? Dali vem a luz, então é para baixo que eu tenho que colocar as minhas raízes. Importante citar que ela precisa de uma temperatura agradável. É igual para gente. Se para a gente está agradável, tá bom ali, nesses 20, 24 graus, legal. Só que se fica muito quente, é um estresse para a planta, cada vez vai ser um pouco mais difícil para ela reagir, né? E tocar os seus processos metabólicos. Por isso, nunca, pessoal, nunca deixar essas plantas expostas ao sol. Senão elas vão queimar ali, cozinhar dentro daquela estufa, cozinhar no vapor e vão morrer. Em boas condições, desse ambiente externo, elas vão formar essas raízes de 1 a 3 semanas. E a gente pode utilizar algumas substâncias, como o ácido butírico, né, ácido butanoico, ou a babosa, ou a planta da tiririca, para esse enraizamento. Vocês vão ver no próximo vídeo que mostrando para vocês como fazer os clones, as mudas, como a gente usa, né, esses hormônios de crescimento das raízes para facilitar esse processo. Então, espero que vocês aproveitem e vejam esse vídeo de como a gente produz ali plantas clone para os nossos experimentos dentro das estufas. E lembrar que, assim, quando a gente começa um experimento e a gente precisa de 100 a 200 plantas, a gente vai primeiro produzir 10 ou 20 plantas matrizes de uma outra mãe, uma avó, nesse caso, e depois de cada uma dessas plantas menores, a gente vai produzir mais 10 que vão somar aí as 100 plantas que a gente precisa para o nosso experimento. Bom, espero que gostem do vídeo. Olá, bem-vindos, queridos alunos. Aqui estamos na sala de plantas mães, né? Temos aqui plantas que mantemos em período vegetativo constante, com iluminação suplementar. Aqui essas plantas vão estar sempre crescendo e a gente vai podando elas para elas produzirem essas terminações, né? Essas terminações
é o material que a gente vai usar para produzir clones. Nesse momento estou produzindo clones dessa planta pequena aqui, e como vocês podem ver, eu vou, por exemplo, tirar uma terminação, né, desse meristema apical da planta e utilizar ele para fazer um clone. É importante que a gente mantenha o formato, a estatura dessa genética, né, para que a gente possa sempre fazer novos cortes, novos clones a partir dela. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como produzir um clone a partir dessa planta. A gente deixa o clone mais ou menos do tamanho de uma mão, então cortaria ele aqui, removeria o excesso das folhas, né, para reduzir a transpiração da planta, deixando aqui mais ou menos 3 folhas ou até 2 folhas, dependendo do espaço que você tem. E aqui essa planta já está pronta para ser colocada num meio de cultura, né? Seja um plug, seja um substrato. O importante é que ela esteja coberta e em alta umidade. Aqui um outro exemplo da nossa colega. Ela vai remover essas folhas intermediárias, né? Deixando aqui 2 ou 3 nódulos de crescimento. Vai passar a ponta da planta no hormônio de crescimento, aqui nesse caso o ácido butírico, e vamos colocar nos plugs de crescimento. Aqui estamos usando os Easy Plugs e as plantas irão para o ambiente de alta umidade. Aqui a gente vê o exemplo de outras plantas mães que são mantidas para se fazer clones. Pegamos o exemplo dessa planta aqui, uma planta autoflower, né? Ela foi podada aqui embaixo para que ela faça bastante terminações, como vocês podem ver. Daqui a gente vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clones de uma planta só. Então é interessante a gente podar essas plantas para ter essa arquitetura quando for fazer novos cortes, como é o caso agora. Aqui, pessoal, trazendo para vocês a visão na nossa sala de mães, onde são as plantas que vão estar sempre aqui em período vegetativo, né? A gente está numa sala aqui, dentro de uma estufa de vidro, né? Temos aqui o sol entrando, olha ele ali. Temos aqui para fazer o sombreamento, né? Lâmpadas artificiais para suplementação do fotoperíodo. E aqui, trazendo exemplo para vocês das plantas, como a gente mantém elas pequenas e com bastante terminações apicais, né? Para se fazer os clones, para se fazer produzir os cuttings. Aqui outro exemplo das plantas. O importante é a gente manter uma poda constante delas, né? Para que elas possam estar sempre produzindo aqui novas terminações que vão ser aí utilizadas para os clones. Vocês podem estar se perguntando o que são isso aqui. Isso aqui são cascas, né, de cereais com ovos de controle biológico, né? Então são espécies que vão atacar, por exemplo, pulgões, afídeos ou ácaros. Legal, pessoal. Sejam bem-vindos de volta à aula. Espero que tenham gostado aí de ver como é nossas atividades, o nosso dia a dia dentro com as plantas, né, dentro das nossas estufas. E legal, professor, poxa, mas eu não tenho acesso a uma estufa grande aqui. Será que eu preciso de muita coisa para começar? É difícil cultivar? O que que eu dou para a planta de comer, né? Como é que ela precisa? E como é que eu faço um cultivo caseiro? Dá para fazer em casa, só com o que eu tenho à mão? Dá sim. E é isso que eu quero fortalecer dentro dessa aula, né? O que que a gente precisa? A gente precisa da planta, né? Seja ela uma muda ou uma semente, um local ali para ela crescer, né? Um ambiente onde ela receba a luz do sol, onde ela receba a luz de lâmpadas, esse substrato que vai ser esse alimento, né? Esse ambiente de fixação para a planta, a água, porque a planta é mais de 90% água, ela precisa sempre de água, é com água que ela corre, né? Como nós utilizamos o sangue pelas veias, ela precisa da água para produzir a sua seiva bruta, seiva elaborada, e principalmente a atenção e carinho.
que é fundamental para um bom cultivo. Não adianta a gente só, joguei uma semente ali no quintal e não deu em nada. Claro, a gente tem que pensar nessa semente como um bebê, alguém que está chegando nesse mundo, que precisa de muita atenção, muito cuidado, muito carinho. E realmente, pessoal, é pôr a mão na terra, experimentar, testar cultivos e aí sempre aprendendo junto com a planta. E o que que é orgânico, então? O que que a gente fala, né? O que que é esse orgânico? O que que é agroecológico? Eu já ouvi esses termos em outras vezes, outros cursos. Bem, a legislação brasileira define o orgânico como essa produção, né, agropecuária, onde se adotam técnicas específicas buscando otimizar o uso dos recursos naturais e socioeconômicos, com a integridade cultural das comunidades rurais, visando essa sustentabilidade econômica e ecológica, sendo uma contraposição ao uso de materiais sintéticos e organismos geneticamente modificados, ou seja, transgênicos. Linda essa definição, não é? E isso é bem a essência do que se dá ao cultivo orgânico. É buscar como utilizar esses recursos, como reciclar recursos naturais da forma mais sustentável, econômica e ecologicamente possível. Práticas agroecológicas que são interessantes do nosso cultivo são, como citado, essa reciclagem de nutrientes, né? Utilizar uma matéria orgânica por uma compostagem para fazer com que esses nutrientes fiquem mais dispostos, mais é, disponíveis para as plantas. Produção de humus caseiro, o uso da urina também, o esterco animal, em alguns casos humano, com tratamento, e uso de micro-organismos eficientes, também como solubilizadores, bocache, outros melhoramentos de solo, enfim, também utilizando a cobertura vegetal para manter todo aquele, né, microclima, aquele rizoma, tudo aquilo vivo, porque o cultivo orgânico se dá não só a planta, mas toda uma esfera de interação entre a planta, diversos micro-organismos, insetos, fungos, bactérias, enfim. E qual a diferença, então, quando a gente fala de um orgânico e um mineral? Bom, o importante é a gente dizer que quando a gente fala de mineral, né, a gente está usando um adubo, um fertilizante mineral, a gente está falando de nutrientes sintéticos, né? Nutrientes que são ali sais, são substâncias químicas que são nutrientes que vão direto para a planta. Por essa diferença, osmótica, né, esses sais são quase que empurrados para dentro da planta. E a planta meio que não escolhe, ela recebe todos esses nutrientes. Ele pode estar na forma sólida, né, como grãos, ou na forma líquida, como a gente vê aqueles fertilizantes comuns de flores, de plantas, né? E a gente vai sempre observar aqui números, às vezes, nessas embalagens, que se referem principalmente ao N, o P e o K, nitrogênio, fósforo e potássio, que são aí os macronutrientes, né, os maiores macronutrientes necessários para o crescimento da planta. A gente vai ter outros também, como cálcio, magnésio, enfim. E termos como pH ou o EC, né, eletrocondutividade, são bem importantes nesse caso, porque o que acontece quando a gente dá muito nutriente, muita química para a planta, ela morre. Não tem como. Ela acaba secando de sal dentro dela. E esses nutrientes eles podem ser dados via raiz ou via foliar, como a gente vê aqui, para entrar dentro da planta. Do outro lado, quando a gente fala sobre nutrientes orgânicos, a gente está falando sobre matérias-primas, matérias orgânicas que vão alimentar o solo, não alimentar diretamente a planta, como no caso dos fertilizantes minerais, mas esses compostos, essa matéria orgânica vai, via essa ação dos micro-organismos, ser convertida em nutrientes do solo que, via esses micro-organismos, vão entrar na planta. A planta vai criar uma simbiose junto com esses organismos e vai acabar trocando íons, cátions, vai soltar ácidos, receber bases. É toda uma bioquímica que acontece, né? Toda uma interação muito diferente entre a planta e o solo. E aqui, quando a gente vai falar de nutrientes orgânicos, a gente vai citar
também, né, na sua forma sólida, seja via composto, esterco curtido, enfim, ou adubos líquidos, como humus de minhoca, como, enfim, bioinsumos. E aí a gente vai estar falando mais dessa quantidade de carbono, a quantidade de nitrogênio e a presença ou não desses micro-organismos que vão fazer toda essa roda girar. Bom, querendo investigar então essa questão do orgânico, do mineral, há realmente uma diferença entre elas e quanto desses nutrientes eu tenho que dar para minha planta, foi o tema da minha segunda investigação, que resultou nesse segundo artigo científico. Vocês podem ler ele também direto nesse link. E esse artigo estudou, né, essa comparação, esse impacto do orgânico e o mineral, também com uma indução de um estresse nutricional nesses níveis de biomassa e o rendimento, para a produção do CBD e essa eficiência geral dos nutrientes. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque é um estudo muito longo, mas fiquem à vontade para ler. Bom, primeiramente, o que eu vejo é que, tanto cultivando de forma orgânica, como as plantas aqui de cima, quanto de forma mineral, a planta vai crescer bem, vai ter a sua arquitetura, vai produzir essa biomassa, vai produzir, né, o que a gente vê aqui, as flores, as inflorescências, e a gente vê a diferença na concentração desses fertilizantes. Eu tenho, por exemplo, aqui 80, 160 e 240, que seriam quase como uma parte, duas partes ou três partes, né, de uma quantidade de nutrientes. A gente vê como isso impacta não só na quantidade de biomassa, é claro, quanto mais comida a planta tem, mais ela cresce, como também na coloração das folhas. Isso vai ser um tópico para o próximo slide. O que eu vejo primeiro, isso é uma forma bem reduzida, vocês podem entrar para ver os resultados completos, é que durante as primeiras etapas do cultivo da planta, eu não vejo um rendimento significativo, uma diferença entre o orgânico e o mineral. Parece que no começo, enquanto a planta tem os nutrientes necessários, ela vai crescendo ali normalmente, e ali no final, nessas duas últimas semanas de maturação das flores, é onde ela cresce uma grande biomassa e onde a gente tem uma diferença estatisticamente significativa entre o mineral e o orgânico, porque sendo mais disponível, mais de pronto acesso ali para a planta, o mineral já vai direto para ela, enquanto esse orgânico, como dito, tem que ser digerido pelo solo, tratado, e isso não foi, no caso do meu experimento, suficiente para criar tanto biomassa, tanto rendimento como o mineral. E quando a gente olha para a concentração desses nutrientes, a gente observa que não há uma diferença estatística significativa entre eu usar 160 ou 240 ali na minha concentração, né, em miligramas por litro. Porque essa diferença em nutrientes é compensada pela planta nas suas folhas. A planta vai translocar, remobilizar, tirar nutrientes que por hora estavam alocados ali nas suas folhas e enviar para suas flores. E isso é muito interessante, porque a gente conseguiu, como foi mostrado ali no slide anterior, 95% do mesmo rendimento, usando, porém, um terço a menos de fertilizante. E eu gosto muito dessa imagem porque mostra essa capacidade que a planta tem de realocar, no caso aqui, nitrogênio, né? E criar diversa gama de colorações ali nas suas folhas. Beleza, professor? E então, lá em casa, o que eu posso dar de comer para minhas plantas, né? Bom, um exemplo que eu trago aqui bem interessante é você ter um processo de compostagem, uma composteira dentro da sua casa, que é basicamente caixas, né, onde você pode utilizar os seus rejeitos da cozinha, casca de legumes, vegetais, restos de alimento. Claro que tem alguns que são melhores, outros piores, mas dá, por exemplo, para as minhocas fazerem esse processo de transformação dos nutrientes, né? O humus, que a gente diz, são esses resíduos que as minhocas produzem
ao se alimentar desse material orgânico, né, ter esse dentro desse minhocário. Ela vai solubilizar esses nutrientes e vai deixar eles mais disponíveis para as plantas. E aqui a gente vai ter os resíduos sólidos, né, que já foram compostados e podem ser utilizados ali, por exemplo, numa formulação de um substrato, você pode colocar, ter um composto ali legal, curtido, misturar com outro solo por dentro do seu vaso, ou, por exemplo, aqui na parte de baixo, o adubo líquido, que é mais rápido, mais acessível para a planta. A gente pode, por exemplo, durante uma floração, adicionar em toda a água de rega, por exemplo, uma quantidade desse humus líquido, né? E enquanto o material sólido, que ele tem uma, né, uma decomposição mais lenta, apesar de dar uma estrutura maior, ele pode ser utilizado e deve ser utilizado no início, quando você vai formar, preparar aquele vaso. E como fazer? Bom, tem muita receita caseira, tem várias cartilhas, vários vídeos online. É só você pesquisar nos grupos de agroecologia, no próprio YouTube, em vários fóruns, sobre cultivo orgânico, como é que eu faço uma composteira. Existem vários materiais de universidades, materiais, de instituições públicas, como aqui o caso da Embrapa, ensinando o pessoal a montar uma composteira em casa ou como fazer uma compostagem doméstica, né, comunitária, enfim, toda esse é, gestão de resíduos orgânicos. Porque isso é muito importante nesse processo de reciclagem. A gente está utilizando nutrientes que já existem para transformá-los em acessíveis à planta e não estamos, por exemplo, dependendo de uma indústria agroquímica que vai, além de usar muitos recursos, muita energia, muita água, produzir esses químicos. E o cultivo orgânico, ele é, para mim, é como dito ali, além de uma escolha, você escolher fazer ele é uma escola. É um longo processo entender, né, como a planta vai estar ali, se a planta está bem, se ela não está. Poxa, e eu também não consigo compostar, o que que eu consigo fazer? Só faz, é o que eu digo. Usa qualquer solo, de horta, terra de barranco, enfim, o que você tiver disponível para você. E tenta melhorar um pouco esse substrato, né? Coloca uma matéria orgânica, um meio aerante. Às vezes, se você tem aquela terra muito vermelha, colocar um cal, coisa normal da agricultura, né? Adaptar um pouco esse pH muito ácido. E lembrar que a planta não gosta de o pé molhado, a gente diz. Por isso esse meio aerante é tão importante para ter um substrato, um pote, um vaso mais leve, né? Uma coisa que a água possa correr e não fique ali parada. Manter esse solo seco por mais tempo que a planta gosta mais. E usem o que está disponível, pessoal. Eu trago uma receita aqui de um substrato, um exemplo de um de baixo custo e outro de alto custo para fazer, por exemplo, dentro de um vaso ou até dentro de uma caixa, assim, dentro da horta, né? Você preencher com esse substrato. Você pode usar como meio aerante ou a areia, ou, por exemplo, a perlita, em um terço dessa fórmula. Você pode usar uma terra de horta, no baixo custo, ou um substrato comprado, uma terra vegetal, e usar ali um meio nutricional, né? Então, um humus ou composto, como a gente citou, ou, por exemplo, um adubo comercial, ou o próprio humus composto, enfim. É uma fórmula básica de três partes. E com ela você pode adicionar também coisas que vão melhorar o seu solo, né? O carvão ajuda muito na estruturação desse solo, também em remover toxinas. Você pode usar também o calcário, o cal, como a gente citou, para essa correção de pH, porque no Brasil a gente tem essa característica de solos mais ácidos, né? Solos mais lixiviados, solos tropicais. Pode utilizar diversos aí componentes como a torta de mamona, algodão, extrato de peixe, farinha de osso. Existem, pessoal, muita receita legal, muita fórmula. É só dar uma olhada na internet. E você também pode usar no cultivo orgânico assim diversos outros componentes, como eu citei, do extrato do peixe ou um bocashi, KNF, esterco curtido, micro-organismo indígena ali da região. Enfim, é uma gama gigante, é um estudo muito grande de como eu preparo o melhor solo para minha planta.
E legal, sempre interessante aplicar essa cobertura de solo. E o que que eu digo quando não é uma cobertura? Vamos imaginar que eu tenho o meu vaso aqui, o meu substrato, a minha planta, e eu vou cobrir com um material seco. Folhas secas, palha, enfim, lã, o que você tiver, às vezes até pedaço de cartolina, papelão, para você cobrir aqui, evitar essa transpiração, né? O ar sair, secar mais rápido e manter aqui um microclima para esses micro-organismos. Evitar a incidência direta do sol, enfim, manter ali um ambiente mais propício para eles crescerem e essa interação, das raízes com o solo acontecer de forma mais fácil, vamos assim dizer. E importante, pessoal, sempre olhar para sua planta, sempre estar lá junto com ela, estar observando como ela está crescendo. Aqui a gente vê um exemplo aqui de plantas controle, né? Plantas que estão bonitona, estão pô, super verde, super grande, super cheirosa. E exemplo de plantas aqui com deficiências nutricionais, plantas que a gente olha e fala, pô, não tá muito bem, não. Ó, não tá as folhas bem amareladas, pouca folha, ou a folha tá seca. Eu trago aqui alguns exemplos, né, de deficiência de nitrogênio, de fósforo, de potássio, deficiência de cálcio, magnésio, enxofre. E aí a gente consegue também, entendendo os sinais que a planta dá, ver como a gente vai, né, tentar, pô, minha planta não tá legal, preciso de mais adubo líquido, mais rápido para ela, né? Ou ela tá pequena, ela não tá conseguindo crescer, às vezes eu preciso mudar o tamanho do meu vaso, enfim. Trago aqui exemplos clássicos, né, de, por exemplo, uma falta de nitrogênio, onde está bem caracterizada por essa clorose da folha, né, essa perda de clorofila, essa coloração mais amarelada, branca, enfim, vocês viram no meu experimento até que elas ficam até vermelhas com o tempo. Aqui a gente vê uma falta clássica de fósforo na planta, isso é um pouco mais difícil de se observar, mas a gente pode olhar por esses pontos, né? E esses engrunhados, assim, sabe? Quando a folha, assim, tá bem... Tá faltando fósforo. Aqui um exemplo da falta de potássio, que também é um pouco mais difícil ver quando só falta potássio. O que acontece, no fim das contas, é faltar um pouco de tudo, então vários sintomas podem ser observados. Trago aqui também um exemplo clássico de falta de cálcio, que a gente pode ver é bem parecido com o do potássio. Aí fica um pouco, né? Será que é isso? Será que é aquilo? O importante é sempre dar de comer à planta. Planta é um ser vivo. E principalmente ela estando em um vaso restrito, com uma quantidade de nutriente restrita, a gente tem que estar sempre adicionando novo nutriente para ela. Aqui é um exemplo clássico de falta de magnésio, né? Essa intraclorose intravenal, essa clorose intravenal, né? Que ela tem, forma quase um mosaico bem bonito na planta. Isso aqui é só para trazer alguns exemplos para vocês. O que eu cito e acho muito interessante quando nesse seu processo de cultivo é que você faça parte de fóruns, de diários de cultivo, crie seu diário de cultivo. Trago o exemplo aqui de um site nacional, que é o Diário Medicinal, onde você pode realmente criar um diário, subir foto, vídeo, colocar comentários, sabe? Ó, pô, tô no comecinho, semana tal, ó, semana tal. E é muito interessante você ver como a comunidade se ajuda, né? Muitas pessoas, pô, olha isso, minha planta está com essa coloração, o que que vocês acham? Isso, aquilo. Trago outro exemplo aqui de um site internacional, que é o Grow Diaries, que é muito bom também. Você pode olhar por categoria. Nossa, eu estou olhando só hidropônico, ou scrog, ou técnica de poda, defoliação, enfim, tem muita coisa que dá para estudar e aprender com o que as pessoas estão fazendo, quais nutrientes, com que frequência, quanto que elas regam, enfim. E trazer aqui um clássico brasileiro, que é o Grow Room, né, o fórum dele principalmente, onde tem locais onde as pessoas trocam muita informação e é muito interessante, pessoal. Vale muito a pena você ter tudo registrado, anotar o quanto de alimento você está dando para sua planta, principalmente se você está no sistema indoor e faz a conta no final, né? Quanto que eu estou gastando para quanto que eu estou conseguindo tirar ali do meu rendimento.
E dizer, pessoal, que você consegue cultivar. Basta acreditar. Acreditar em você mesmo, acreditar na planta, acreditar nesse vínculo, nessa simbiose que a gente pode se autocultivar entre nós. Basta estudar, basta tentar. Pô, não deu certo, minha planta morreu. Tenta de novo, sabe? Pô, mas eu só tenho aquela sementinha que veio no prensado. Não tem problema. O importante é você criar essa experiência, ter essa sensibilidade com essa linguagem muito quieta dos sinais que a planta nos dá, né? A sua forma de comunicação. Eu espero que a mensagem aqui tenha sido entregue com carinho e respeito a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Agradeço pelo seu tempo. Espero que tenha sido de uma forma simples, de uma forma prática, para que todos consigam entender e praticar. E dizer para vocês sempre para continuar buscando conhecimento, pessoal. Faz curso, lê, assiste, tem bastante material hoje em dia sobre o cultivo da cannabis. E a importância de se conectar, né? Entre pessoas, amigos, grupos, redes locais, internacionais, enfim, para trocar essas informações, trocar essas técnicas de cultivo, como fazer clone, semente, trocar clone, trocar semente, enfim, é buscar essa interação realmente, né? Social entre pessoas e plantas para promover essa medicina. E lembrar, pessoal, que a maior professora de todas é a própria planta. É com ela que eu aprendi e é com ela que muitas pessoas aprenderam e que você aí em casa também vai aprender. Olha para ela, vê essa linguagem quieta dos sinais. Se ela tá bonita, feliz, a folha tá aberta, se ela já tá mais cansada, com sede ali. Criar uma conexão com o seu cultivo é a parte mais importante do processo de cultivar. E eu diria que é uma boa parte do processo terapêutico, né? Quando a gente fala de cannabis medicinal, a medicina da cannabis está ali na medicina da planta viva, a nossa interação com ela, né? A nossa troca de energia. E lembrando para o pessoal aí de casa que para receber os slides é só entrar na nossa plataforma de educação sobre a cannabis e outras plantas de poder para receber esses slides aqui. Trazer aqui umas referências bibliográficas e de imagens que eu citei. E agradecer novamente pela sua atenção, pessoal aí de casa, seja onde e quando você estiver assistindo esse curso, vamos construir uma rede, vamos compartilhar conhecimento, vamos trocar informações aqui e vamos insistir, porque é o nosso dever civil lutar pela liberação dessa planta, né? Tudo que já foi causado, todo o dano causado tanto a ela quanto às pessoas por mais de 70 anos de proibição e permitir que, enfim, as pessoas tenham acesso a essa medicina e possam se curar. Deixo aqui os meus contatos para que a gente possa permanecer em contato no futuro e agradecer a todos os alunos e dizer aí para vocês que tenham um ótimo curso, aproveitem muito e sejam muito felizes. Entrem em contato com a planta. Estamos juntos. Muito obrigado.